Saudações, leitores! Aqui é a Mila do De Livro em Livro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim conversar com vocês, na realidade fazer uma lista com 5 livros que eu li e que praticamente fritaram o meu cérebro. Não sei se vocês passam por isso, mas eu acredito que todos os leitores passem por uma experiência assim, de ler um livro inteiro ou até a metade deles e perceber que você não tá entendendo muita coisa da história, mas algo ali lhe despertou a curiosidade e fez você continuar a leitura e que você só veio entender mesmo no final. Então isso aconteceu comigo com vários livros e eu separei 5 livros aqui pra mostrar pra vocês de exemplos de livros que realmente fritaram assim o meu cérebro, que eu li, não entendia, mas eu perseverei na leitura e cheguei ao final tendo assim, ó, um estalo, uma epifania e consegui compreender melhor ali a história, o enredo, a postura dos personagens. Eu quero falar sobre esses livros pra vocês, porque vai que alguém se interessa em ler, porque são livros bem interessantes, mas eu já devo alertar vocês de que são livros de difícil leitura, tá? Justamente por essa questão de você ficar no vácuo, de você se sentir meio perdido durante a leitura mesmo, ou até mesmo por conta da narrativa ser mais densa, ser mais cansativa, mais descritiva, mas vamos deixar isso aqui pra gente debater quando eu for mostrar os livros, né? Primeiramente, eu gostaria de pedir pra você que ainda não está inscrito ou inscrita aqui no canal, caça o dedinho aqui embaixo em inscrever-se, ativar as notificações, todas as notificações, pra não perder os próximos vídeos. Tem muita coisa legal vindo por aí. E também, se puder, maratonar os vídeos anteriores, tem muita coisa legal que já foi postado aqui neste ano e no ano passado. Foram muitos vídeos bem bacanas e eu fico feliz quando vocês vão lá comentar. Aproveita, deixa seu comentário aí com a hashtag Eu Amo Ler, pra eu saber que você já chegando aqui nesse vídeo, tá bom? Outro pedido é pra você curtir e compartilhar esse vídeo, ajuda muito na divulgação do meu trabalho aqui na internet, aqui no YouTube. Eu quero ver essa comunidade crescer, né? Outra coisa, gente, por favor, também acompanhe as minhas redes sociais, principalmente o Instagram e o Twitter. E também, se você for comprar alguma coisa na Amazon, se lembra dessa pessoa aqui, gente. Eu preciso pagar boleto, então, por favor, me ajuda. Compra através do meu link que tá aqui na descrição desse vídeo, tá na descrição das minhas bios, das redes sociais também. E já vai logo assim, favorita o link, porque assim não corre o perigo de você não se lembrar de mim. Aí você compra usando esse link e eu ganho uma pequena comissão e isso ajuda a pagar as contas, isso ajuda a manter o canal, a investir mais no canal, iluminação, cenário, enfim, tudo isso aí pra vocês, tá bom? Mas vamos deixar desse blá 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 e vamos lá, esses livros que fritaram o meu cérebro. Vou falar aqui um primeiro livro que eu lembro de ter lido que fritou assim o meu cérebro, que eu li o livro inteiro me questionando se eu não deveria abandoná-lo. Foi o livro Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, publicado pela Companhia das Letras. Provavelmente eu não estou falando o nome do autor corretamente. Ele é um autor super consagrado, ganhador de vários prêmios, enfim. Esse foi o primeiro livro que eu li desse autor. Eu já li outro livro e também foi bem difícil ler, sabe? Porque ele escreve com muitas descrições, poucos diálogos, é uma leitura realmente muito densa, cheia de metáforas, cheia de mistério. Ele consegue realmente manter a narrativa, a leitura e um enredo, uma verdadeira neblina assim, consegue ter um mistério do começo ao fim do livro. Isso pode ser um ponto positivo? Pode, porque deixa a gente muito intrigado com o que está sendo contado. Porém, em alguns momentos é desmotivante, né? Porque você fica olhando a história inteira. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, gente. Aqui nesse livro a gente acompanha a Kate, ela tá vivendo num mundo, porém parece ser um mundo diferente do que a gente vive. Eles parece que nascem com algumas funções a serem cumpridas, com um destino pré-determinado. Você fica imaginando se esse mundo é o nosso mundo ou é um outro mundo futurista. Essa eu posso dizer até que seja talvez uma distopia, assim, bem interessante como as coisas acontecem aqui durante a narrativa. Porém, eu me perdi completamente durante a leitura. Fiquei muito envolvida com os personagens do livro, fiquei curiosa pra saber o que já estava acontecendo na vida desse povo, por que eles tinham tantas regras a serem cumpridas, por que eles tinham praticamente uma vida inteira já, tipo, construída só pra eles seguirem ali aquela estrada. E essa personagem, ela vai acabar também descobrindo várias outras coisas e algumas migalhas, assim, o escritor, né, vai deixando assim pra gente durante a leitura, mas é coisa tão pouca que eu me senti assim, realmente uma burra,
assim por eu não estar entendendo a história. Pensei, como eu disse, diversas vezes em abandonar essa leitura, porém eu estava curiosa também para ver o que ia acontecer. A leitura para mim ficou muito difícil por conta da narrativa, eram poucos diálogos, era muita descrição, mas quando você chega no final do livro, o seu queixo cai porque é um livro que traz uma história que é possível. Uma história muito incrível, uma história muito sensacional. E eu fiquei assim, caraca, como que esse escritor pensou, imaginou tudo isso? Foi muito sinistro. Mas realmente fritou meu cérebro, eu só vim entender, eu só tive assim aquele momento de epifania, aquela revelação do que estava acontecendo no livro, no momento final assim, já concluindo a narrativa. Então, fritou meu cérebro. Outro livro que também realmente fritou o meu cérebro, e essa não foi uma experiência apenas unicamente minha, assim, porque eu já vi muita gente dizendo que não conseguiu entender esse livro, foi A Menina Submersa, da Caitlin R. Ai, esqueci o nome da escritora, vamos ver. Caitlin R. Kierman. Esse livro foi publicado pela Darkside, foi um dos primeiros livros da editora aqui no Brasil. Eu comprei esse livro extremamente pela capa, pela estrutura dele, por eu ter achado ele belíssimo. Então, eu não sabia muito sobre a história em si. Quando eu comecei a ler, eu fui pega completamente de surpresa nessa narrativa. Faz uma personagem que ela tem esquizofrenia. Então, essa personagem, ela acaba que decide escrever um livro de memórias. Então a gente tem basicamente um livro dentro de um livro. A gente vai viver muito essa mente esquizofrênica dessa personagem. Se não me engano, o nome dela é Índia. E ela é uma personagem trans também, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu li. E realmente eu gostei muito da narrativa. Ela é muito confusa. Realmente é uma narrativa extremamente confusa. Uma hora essa personagem tá falando de uma coisa porque o livro é contado em primeira pessoa, então isso prejudica, por assim dizer, esse nosso entendimento. No entanto, nos faz entrar totalmente na mente de uma pessoa esquizofrênica. Uma hora tá pensando numa coisa, noutra hora tá pensando noutra, em outro momento tá fazendo uma coisa e no outro tá fazendo outra. Então é uma narrativa extremamente confusa. É difícil distinguir muitas vezes o que é real, o que tá acontecendo no plano real, ou o que tá acontecendo na mente dessa personagem, ou se o que tá acontecendo é o que ela tá escrevendo no livro de memórias dela. Então é um livro muito, muito confuso. Ele também tem uma narrativa um pouco monótona também, porque não tem diálogos, é muita descrição. Essa personagem contando tudo que vem na cabeça dela no momento em que vem é muito, muito confuso. Então, por conta dessa confusão de ideias, por conta de tudo isso, muita gente considera esse livro ruim, não entendeu a história, não curtiu a história, mas apesar de ter achado muito confuso, de ter fritado o meu cérebro tentando distinguir de que o que ela estava contando estava acontecendo, se era coisa na cabeça dela, se era ela escrevendo, foi muito, muito confuso, mas no final eu fiquei estarrecida. No final do livro, quando eu fechei a última página, esse livro inclusive eu nunca pensei em abandonar, porque mesmo sendo uma leitura muito difícil, eu estava muito entretida com os devaneios assim dessa personagem. Então no final do livro, quando eu terminei, eu fiquei, caraca, me senti uma pessoa esquizofrênica, porque você consegue entrar na pele da personagem, justamente pelo livro estar sendo narrado em primeira pessoa. Então de certa forma você consegue entender melhor a mente de uma pessoa esquizofrênica que sofre com esse problema. Então mesmo sendo uma leitura que fritou o meu cérebro, eu gostei muito. É isso. Mais um livro que me deixou assim totalmente perdida durante a narrativa. Porém, esse foi de uma forma mais sutil, mais leve e, de fato, por eu já ter vivido uma experiência semelhante, eu consegui entender mais esse livro. Foi o livro Inventei Você, da Francesca Zappia, publicado pela editora Verus. Esse livro aqui, gente, também vem trazer uma personagem feminina esquizofrênica. E por eu já ter vivido essa experiência de ler um livro com um personagem esquizofrênico, que foi com A Menina Submersa, Inventei Você não foi um baque tão grande assim. Porém, é muito difícil quando você lê um livro e é em primeira pessoa e traz um personagem esquizofrênico.
Porque essa personagem, ela tá no último ano do ensino médio, ela já é mais jovem. Então ela tá vivendo todos aqueles ritos de transição. Ela luta cotidianamente contra a esquizofrenia, a tentar distinguir o que foi real e o que foi ilusão, o que foi fruto da mente dela. Então ela realmente está vivendo ali na adolescência e realmente ela vai contar pra gente. Conheceu um garoto e ela tá ali se apaixonando por este garoto, porém, será que esse menino foi o mesmo menino que ela conheceu há alguns anos atrás ou foi tudo invenção da cabeça dela? Ela fica muito confusa em relação a tudo isso. Então é um livro que vai deixar você confuso também, você que tá lendo, porque você também vai achar que algumas coisas que ela tá vivendo aqui dentro desse livro são reais, quando você se toca que não, que foi coisa da cabeça dela. E a gente vai ao mesmo tempo ter uma empatia muito grande por essa personagem, até mais do que o que aconteceu com a menina submersa. Ok, a menina submersa praticamente era a história dela com ela mesma, e aqui a gente tem a personagem, a Alex, que está contando uma história, porém ela tá contando uma história com outras pessoas, porque ela tem a mãe, tem o pai, tem a irmã, tem os amigos do colégio, então ela tá vivendo ali com outras pessoas, então você não se perde tanto, mas de alguma forma você se perde, sabe? É um livro que é confuso porque também tenta usar a mesma estratégia da menina submersa, colocar o leitor dentro da mente de um personagem esquizofrênico, mas de uma forma mais leve, sabe? Não tão carregada como foi a menina submersa, e com uma narrativa assim bem mais fluida, né? No sentido de que é um livro destinado para jovens. A narrativa não é tão madura, não é tão confusa, não é tão minuciosa como a menina submersa. Mas mesmo assim é confuso, é complexo você chegar no final desse livro e você dizer isso tudo aconteceu mesmo ou uma coisa da cabeça dela. Eu terminei o livro pensando que talvez essa história foi toda inventada, ou pode realmente ter acontecido. Eu acho que o final desse livro leva o leitor a criar sua própria conclusão. Então é um livro que é muito legal, mas também eu fiquei assim com o cérebro bem fritadinho assim, e tipo, sem entender nada. Aí chegou no final eu fiquei com mais dúvida ainda. Confuso, né? Mas quem já leu Inventei Você talvez compreenda esse meu sentimento. Se você já tiver lido, me conta aqui nos comentários qual foi a sua experiência. O quarto livro dessa minha lista é um livro que vocês vão perceber uma certa semelhança com os dois últimos que eu falei, porque também vai trazer um personagem esquizofrênico. Temos aí um padrão, né, gente? Livros que trazem esse tema de esquizofrenia são confusos. Então, o cérebro da gente? Então, eu estou falando aqui de O Fundo é Apenas o Começo, do Neil Shusterman. Esse livro, gente, ele é bastante interessante e ele é um pouquinho diferente dos outros dois que eu mostrei, mesmo tratando da mesma temática aqui. Mas a questão é que aqui a personagem não é feminina, mas aqui a gente vai acompanhar um personagem masculino chamado Caden. E ele é apenas um jovem de 15 anos. 15 anos, eu acho. Gente, faz tempo que eu li também. Esse jovem é de estar realmente ficando muito mal. Os pais deles acabam percebendo que o filho não está normal, percebendo alguns comportamentos, algumas falas desse jovem que não condizem com a realidade. Então eles levam ele para um hospital psiquiátrico. É aí que ele descobre que ele precisa ficar internado por conta de que ele não está mais conseguindo separar a realidade da imaginação dele. E isso é um pouco diferente, porque nos outros a gente não tem personagens internados em clínicas. Já que o Caden, ele está internado em clínica, ele tem que tomar os medicamentos dele, mas mesmo assim ele ainda tem devaneios, né? E ele começa a imaginar histórias, ele acha que tem alguém atrás dele querendo matar ele, ele imagina todas as outras pessoas que estão ali dentro da clínica como se fossem pessoas, personagens dentro de um navio. Ele vê ali a própria clínica como um navio. Eu tô explicando isso aqui, mas eu confesso que durante a leitura eu não entendi patavina de nada, gente. Eu entendi tudo isso no final. Então, eu acho que eu tô até contando um spoiler, né, gente? Porque eu acho que a intenção do autor era colocar um livro, assim, super confuso mesmo, justamente para que o leitor entrasse na mente de uma pessoa esquizofrênica também. Acho que também esse é um padrão de quem tenta falar sobre esquizofrenia. Sempre faz a narrativa em primeira pessoa, sempre tenta colocar o leitor como protagonista do livro, entrando dentro da mente do personagem. Então, eu acho que isso, basicamente, eu só li livros com essa temática, com personagens narrando a história em primeira pessoa, então são sempre muito confusos. Esse livro, ele é muito fragmentado. A gente tem capítulos bem curtos,
Ó, um capítulo, outro capítulo, outro capítulo. E é uma confusão, ele faz rabiscos. E eu só vim compreender esse livro. No final, eu só vim entender essa história no final mesmo, gente. O mais legal é que no final eu descobri que o autor inspirou no próprio filho para escrever essa história. Porque ele tem um filho esquizofrênico e isso me comoveu bastante. Então, o próprio autor, ele tenta sensibilizar as pessoas para que não tenham um certo preconceito com pessoas que têm esquizofrenia. Tenta também educar as pessoas, dizer que existe um tratamento, existe medicações, enfim, existe tudo isso que pode facilitar a vida de uma pessoa esquizofrênica. Então, trazendo essa mensagem, essa reflexão, o livro se tornou assim bem especial pra mim. Porém, foi muito difícil ler. É muito difícil você ler uma coisa que você não entende, né? Eu fiquei perdida, esse livro me deixou assim bem confusa e foi um livro que mesmo sendo curtinho, como vocês podem ver, não é volumoso, também demorei bastante para ler, porque por conta dessa dificuldade de compreensão mesmo dessa história. Ao fim, o quinto livro que me deixou com o cérebro fritando foi um livro que não é sobre personagens esquizofrênicos narrados em primeira pessoa, tá, gente? É sobre um livro que eu já conheci essa escritora, já li outros livros dela que eu gostei bastante. Inclusive, eu acho que tem resenha de um deles aqui no canal, se eu lembrar, eu vou colocar aqui nos cards. Eu estou falando do livro O Inventário das Coisas Ausentes, de Carola Saavedra. Ela é uma escritora nacional e, gente, eu sou muito apaixonada pelo que essa mulher escreve. Porém, eu devo confessar que O Inventário das Coisas Ausentes não foi o melhor livro que eu li da autora. Esse livro, o que me deixou mais fritada assim do cérebro foi por conta do estilo da narrativa que a Carola resolveu colocar aqui. Ela fragmentou demais o texto e isso confundiu muito a minha mente, porque eu não consegui me conectar com os personagens, eu não consegui me conectar com a narrativa em si. Com os acontecimentos eu ficava o tempo inteiro me perguntando se eu tava entendendo certo ou se eu tava não entendendo nada. É confuso? É. Por quê? De fato, aqui a gente vai ter uma história bem visceral, bem dramática, bem bacana mesmo, e que de certa forma cumpre o que o próprio título propõe. É um inventário de coisas ausentes. É um inventário de coisas ausentes, tipo ausência de sentimento, ausência de amor, ausência de sonhos, ausência de perspectiva. E aqui a gente vai ter a história contada por um narrador que é um escritor. Ele vai contar a história da Nina, que era uma pessoa com quem ele tinha um relacionamento, e que ela foi embora, simplesmente sumiu, abandonou ele, mas deixou com ele, eu acho que foi 27 diários que ela escreveu. E ele tá ali num processo também de tentar entender por que que ela foi embora, por que que Nina foi embora. Também entender sobre o que que ele vai escrever no seu próprio livro. Então esse livro aqui, ele é um recorte dessa história que ele fala da Nina, esses diários da Nina, dos sentimentos dele e do que ele tá escrevendo. Então é tanto fragmento aqui que quando você não estiver muito atento, você não vai saber o que é o que. Esse fragmento que você tá lendo é do livro dele, é da história da Nina, ou é do que ele sentia. Então é um livro que, ó, aqui é uma coisa, aqui já é outra viagem, aqui é outra viagem. Gente, são muitos fragmentos, então o livro, quando eu falo em fragmentado, é porque ele é muito recortado mesmo. Aqui ele tá falando de uma coisa, aqui já é de outra, aqui já é de outra, e aqui já é de... Meu Deus do céu, é uma confusão, caramba! Apesar de gostar muito da Carola Saavedra, de ter achado o livro bem inteligente, esse não é o meu livro favorito dela não, tá? E eu fiquei bem confusa, eu só vim entender as coisas que aconteceram aqui depois da resolução aqui do final, que então, fritou meu cérebro, mas no final a gente tem aquele momento de epifania, de revelação do que é que você leu, tudo aquilo ali. Aí resta aquele questionamento. Foi um questionamento que eu tive tanto lendo esse livro quanto lendo o primeiro livro que eu falei, Não Me Abandone Jamais. E no final, né, essa revelação que a gente tem, vale a pena a gente ler o livro. Então, se a pessoa não for perseverante mesmo, vai abandonar na metade e não vai nem buscar. Mas como eu já conhecia Carola Saavedra e alguns desses livros me deixou curiosa, eu me permiti continuar a leitura e tive algumas surpresas e algumas revelações bem interessantes e foi uma leitura bem bacana com todos eles. Eu não posso dizer que não aprendi nada, que não gostei de nada. São livros que eu realmente gostei, mas que eu tive muita dificuldade para ler, muita dificuldade para entender, mas
tudo bem, a gente leva porque a gente tem que passar por isso. É bom a gente ler, ver o que mais a gente gosta, o que mais a gente não gosta dentro das leituras. Esses livros serviram pra eu entender algumas coisas. Até mesmo fazendo essa listinha, eu consegui entender que os livros que mais não entendi nada foram os livros que trazem personagens esquizofrênicos. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, me digam aí. Tem sugestão de mais livros, de listas com livros que vocês querem ver por aqui? Me contem aí, porque aí a gente vai lá e faz. Essa foi a minha listinha com 5 livros que fritaram o meu cérebro. Durante a leitura eu me senti assim mais burra e perdida no mundo das leituras. Me pensei assim, nossa, será que eu sou uma leitora de verdade? Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Até um próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau!